meus amigos. Boa noite. Nesse momento, eu estou aqui no trabalho, dia 8 de julho de 2015, quando são exatamente 1h40 da manhã. Enquanto alguns dos senhores estão dormindo, eu estou aqui trabalhando para a glória de Deus. E estava lendo aqui as Escrituras e o Senhor Deus colocou uma palavra, uma reflexão ao meu coração. E como eu sempre costumo fazer, eu gostaria de dividir convosco, né? Compartilhar com os amigos, com aqueles que são amantes das Escrituras, assim como eu, esta palavra que o Senhor Deus pôs ao meu coração. Eu estava meditando acerca da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja e da grande tribulação, um acontecimento que todo estudante sério das Escrituras sabe que brevemente ocorrerá, né? Não é segredo de ninguém, mas que infelizmente tornou-se assim uma mensagem um tanto escassa nas nossas igrejas. Uma mensagem assim, eu diria, um tanto esquecida, né? Muitos não querem mais falar acerca desse assunto. No entanto, graças a Deus, Deus ainda coloca esse tipo de mensagem vez por outra ao nosso coração, e é nossa responsabilidade falar. Afinal de contas, nós somos chamados por Deus como atalaias, né, como arautos do reino de Cristo, e não podemos nos calar diante das demandas e das necessidades da igreja. Então, será uma mensagem um pouco mais extensa. Eu peço que os senhores tenham paciência de ouvi-la e meditem naquilo que Deus colocou ao nosso coração. Vamos ler, para tanto, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, do capítulo 24, e a leitura concentra-se do versículo 1 até o versículo de número 8. Está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Muito bem, queridos, todos nós conhecemos a clássica passagem das Escrituras que versa sobre o episódio dos discípulos de Jesus acompanhando a uma visita ao magnífico templo de Jerusalém. Templo este que foi construído pelo rei Salomão, né? Destruído na primeira diáspora através de Nabucodonosor e reconstruído ali pelo rei Herodes, né? Ele o fez como sinal de amizade pelos judeus, ajudou a reconstruir ali o segundo templo, né?
E foi este templo que o Senhor Jesus visitou com os discípulos. Foi nesta ocasião que os discípulos, estarrecidos com a estrutura de engenharia do magnífico templo e a sua aparente indestrutibilidade, fazem duas perguntas ao Mestre. Duas perguntas cruciais que muitas vezes fazemos nós em nossos dias. Perguntaram então ao Senhor: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observem que são duas perguntas, embasadas em uma só. Eles dizem: que sinal haverá? O que nós veremos no universo? O que acontecerá, Senhor, no mundo, para que nós possamos perceber que está perto a tua vinda e que está perto a destruição, o fim deste mundo? Quero deixar primeiro claro que não tenho o intuito de responder satisfatoriamente a todos essa pergunta. Afinal de contas, o grau de discordância dessas interpretações são bastantes, são diversos, né? Outras pessoas interpretam estas mesmas passagens de forma diferente e algumas interpretações eu diria que devem ser até levadas em consideração. O que eu quero é apenas dar mais um sinal de alerta, como tenho feito em todos esses anos através do meu blog, né? Que é o profeta do evangelho.blogspot.com, para quem quiser acessar, e através também desse canal aí no YouTube. Eu quero apenas continuar sendo, como disse o Senhor lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 ao 21, um atalaia, e um atalaia verdadeiro, que alerta o povo de Deus acerca daquilo que virá. Muito bem, então vamos aos fatos. Respondendo a essas duas perguntas dos discípulos, Jesus lhes dá uma resposta, eu diria, enigmática, que exige uma pesquisa mais acurada, né, de escatologia bíblica, um pouco de conhecimento das profecias e sensibilidade espiritual para perceber quando esses sinais estiverem acontecendo e assim perceber que estamos nos aproximando da dor, do parto, conforme disse o Senhor. Observem, os senhores, a divisão do versículo, quando ele começa dizendo que acautelai-vos para que ninguém vos engane. A primeira coisa que o Senhor Jesus deixa claro é que esses tempos, com a aproximação, né, dos tempos da vinda dele, do fim, seriam tempos marcados pelo engano. Engano esse que se caracterizaria em diversas formas sobre a humanidade, né? O campo moral, esse engano também iria atingir o campo intelectual, o campo político e principalmente o campo religioso. Ora, meus amigos, observando os tempos atuais, eu lhes pergunto, será que não estamos vivendo um tempo de engano? No campo da moral, observamos hoje em dia uma inversão total de valores, onde o certo se transformou em errado e o errado virou certo, né? No campo intelectual a coisa desandou, né? Porque hoje em dia, para ser considerado inteligente, a primeira coisa que o ser humano tem que fazer é colocar em xeque, né? Colocar em dúvida a existência de Deus. Ora, eu lhes pergunto, que intelectualidade é essa que faz o ser humano duvidar do seu Criador? Faz o ser humano só ser inteligente quando ele diz que Deus não existe. Isso é uma inversão da verdadeira intelectualidade, né? Porque a própria Bíblia, no Salmo 53, lá no versículo 1, ela diz que nécio, tolo, sem entendimento, é o homem que olha para tudo que existe no universo e tem a coragem de dizer que Deus não existe. E o que dizer então do engano no campo político, né? Poderíamos citar aqui corrupção desenfreada, que vemos aí em nossos dias,
compra de influências, roubo de bilhões de reais, de dólares em outros países, né? Enfim, a corrupção está degenerada no campo político. Mas o pior de todos é com certeza, desculpem, o engano religioso, né? Isso é inegável. Pregações mentirosas, falsos profetas, teologias liberais, enfim, aceitação de todos os modismos mundanos no meio da igreja, né? Enfim, hoje tornou-se normal, né? O adultério está se tornando algo assim, infelizmente, normalizado no meio da igreja, o próprio divórcio, né? Que hoje em dia se tornou quase que padrão, né? Os cristãos se divorciam assim, de forma totalmente natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? A fornicação que tomou conta do meio da juventude, né? Hoje em dia, o próprio namoro da juventude tornou-se algo assim semelhante, eu diria que às vezes até pior, né, do que o namoro de algumas pessoas mundanas. Enfim, estamos vendo o engano tomando conta de tudo. Mas o Senhor Jesus ainda diz que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Querido, só nos séculos 19 ao 21, aproximadamente 30 falsos cristos se levantaram na história. Os senhores podem pesquisar isso facilmente na internet. Vejam bem, que estamos falando somente entre os dois séculos, né, o 19 e o 20, e o início do século 21. 30 falsos cristos. Mas o que dizer se essa pesquisa se estender a quase 2000 anos de cristianismo? O certo é que os falsos messias estão por aí, enganando milhares de vidas e arrastando as massas incautas como cordeirinhos direto para o inferno. Jesus continua dizendo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Segundo a pequena pesquisa que eu estive fazendo, fora as duas grandes guerras, né, que é a primeira ali em 1918 e a segunda grande guerra ali em 1939, né, quando iniciou-se ali na Alemanha através de Hitler e de outros demais, onde morreram milhões. Fora essas duas guerras, o mundo teve, somente no século XX, pelo menos 25 guerras significativas, com a perda de aproximadamente 191 milhões de pessoas. Será que podemos olhar essas cifras e dizer que essa profecia do Senhor não se cumpriu à risca? O que dizer então de rumores de guerras? Todos os dias, no noticiário de televisão, no rádio, na internet, vemos e ouvimos rumores de guerras. E isso sem falar do preparo bélico de grandes potências que estão comprando armamentos, estão fazendo provisões de armas, investindo milhões, eu diria até bilhões, preparando-se para uma possível terceira guerra mundial. Que provavelmente, se acontecer, e eu acredito até que acontecerá, será uma guerra nuclear e de destruição em escala jamais imaginada pela mente humana. Ora, queridos, será que podemos olhar para tudo isso e duvidar das palavras do Senhor Jesus? Alguns dizem que Jesus era um charlatão, um profeta, um homem, um filósofo. Como ele poderia, sendo um simples homem, um filósofo ou um simples profeta, prever, né, há 2000 anos atrás, tudo o que está acontecendo hoje em dia, de forma metódica, de forma sistemática, sem errar em nada, até os detalhes?
Observe o que ele continua dizendo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Em todas as